E aí, gente, sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Um ótimo dia a todos vocês. Um ótimo ano. Que 2024 seja um ano de alta performance para cada um de nós. Certo? Bom, vamos lá então, gente. Nós estamos iniciando hoje a nossa primeira live. Em que vai ser um esquenta para o nosso treinamento que vai acontecer em fevereiro, certo? Um treinamento de analista comportamental DISC. E hoje é a nossa primeira live aí de uma série que nós vamos fazer, que vai acontecer toda segunda e quinta-feira a partir de hoje. Ok? Toda segunda e quinta-feira estaremos aqui tratando dos temas pertinentes aí a essa formação de analista comportamental DISC, certo? E vocês são nossos convidados. São nossos convidados aí para participar desse esquenta aí. Vocês vão perceber que esse tema abordado nessas lives vão contribuir aí para o desenvolvimento dessa formação. Certo, gente? Os temas vão surgir de acordo com as perguntas que forem chegando e o rumo que for tomando aí as nossas lives. A gente vai compartilhando com vocês aí os temas as dúvidas mais levantadas, os questionamentos mais feitos aí para a nossa equipe, tá bom? Então vamos lá, vamos convidar aqui a Daniele Guimarães, que vai hoje fazer essa participação conosco, ok? Deixa eu ver aqui, Dani. Vamos ver se ela entra. Aqui. Convite feito, gente. Olá! Oi, pessoal, ótimo dia. Oi, Júlio, tudo bem, querido? Como que você tá? Como estão as coisas? Oi, galera. Obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia da gente falar sobre pessoas, né, Júlio? Esse é o desafio. É o nosso A gente tá começando aí essa sequência de lives aí para trazer esse entendimento para as pessoas, né? Sobre perfil comportamental, sobre da gente conseguir ajudar. Acho que o nosso maior objetivo juntos aqui é conseguir ajudar todo mundo que está com a gente a fazer um trabalho mais assertivo, mais humanizado, né? Acho que dentro da nossa missão como empresa, a gente tem isso como valor principal, fazer trabalho com as pessoas de maneira objetiva, de maneira estratégica, de maneira humanizada, né? Então, acho que essas lives virão aí virão com essa visão para que as pessoas consigam crescer e se desenvolver, né? Trazer essa conscientização de que o mundo mudou, né? A gente não está mais nos anos 80, que as pessoas entravam numa empresa e ficavam lá a vida inteira. As pessoas hoje têm escolhas, né? Então, e a gente quer fazer de um jeito que essas escolhas sejam cada vez mais assertivas para todo mundo, né? Legal, Dani. Eu ouvi em algum momento da vida aí, nessa caminhada, né, dentro das corporações, eu ouvi em algum momento que para você promover uma mudança de comportamento, né, para você promover uma mudança comportamental, você precisa começar com uma nova mentalidade, um novo pensamento. E aí tem até uma sequência, né? Pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera hábito para chegar numa mudança de comportamento, né? E o que você acredita, Dani, que nós vamos conseguir alcançar aí com essas lives? Qual vai ser o nosso alvo acertado aí? A gente tem vários clichês aí no mercado, não é porque é clichê que não funciona, né? Tem um monte de coisa que funciona e a gente olha como se é uma frase comum, mas que ela funciona, né? Então, quando a gente tem as mesmas atitudes, a gente tem os mesmos resultados, né? Quando a gente tem os mesmos comportamentos, a gente tem os mesmos resultados. Então, quando a gente olha para eu acho que é muito pertinente para a gente começar uma sequência falando de comportamento agora, no começo do ano, porque tá todo mundo nesse momento de querer fazer alguma coisa diferente ou de querer ser diferente. Eu sou muito mais desse universo, né, de querer ser melhor, de querer
ser diferente do que realmente apenas fazer, porque o fazer, ele é momentâneo. Mas você falou uma coisa interessante, que quando você muda o pensamento, você começa a mudar esses hábitos. E realmente, assim, a mudança na nossa vida e na nossa comunicação e nos nossos comportamentos, elas podem começar externas também, ou elas podem começar internas. De uma forma ou de outra, começando essa mudança de maneira externa, ou começando essa mudança de maneira interna, o importante é a gente ter esse olhar para que a gente comece a fazer essa mudança. Eu acredito que a gente olhar, eu penso que o maior desafio é a gente sair das caixinhas que nos colocam, né, e que dizem quem a gente tem que ser ou quem a gente não tem que ser. E mais desafiador ainda, que a gente vai falar de perfil comportamental, né? E quando a gente fala de perfil comportamental, é literalmente querer, se a gente não tem sabedoria para lidar com esse tema, colocar de novo as pessoas numa caixinha, né, baseada no seu perfil. Então, construir sabedoria e inteligência para lidar com esse tema também constrói um perfil fora da caixinha, mesmo eu rotulando alguma coisa ou outra, né? Então, eu acho que o que foi legal aqui, nessa visão que nós trouxemos como empresa, de trazer essas análises de perfil e dar a oportunidade para quem está ouvindo a gente, de também trazer as suas dúvidas, também trazer a sua visão de quais são os desafios, nesse início de ano, é construir essa mentalidade de gestão, essa mentalidade de pessoas mais negócio, que é isso que vai fazer a diferença. Já tem feito a diferença, né? As pessoas que têm sucesso são as pessoas que conseguem unir as duas pontas, e o que a gente quer levar é exatamente esse sucesso, né? Trazer para as pessoas esse olhar. Certo? Que legal, Dani. Então, Olha, eu estou espero aqui à sua disposição para responder todas as suas perguntas do pessoal, tirar todas as dúvidas, né? Eu faço análise de perfil há mais de 12 anos, então eu conheço bastante disso e acho que isso é bem legal. Então, fiquem à vontade, podem perguntar o que quiser, fora do contexto, dentro do contexto, do roteiro, fora do roteiro. Tamo junto. Que bom, Daniel. Eu vou começar com uma pergunta que eu acredito que, para quem não conhece do assunto, é a primeira pergunta a ser feita, né? O que é análise comportamental DISC? O que é isso? Bom, desde sempre, eu acho que desde antes de Cristo, assim, né? A gente tem aí a gente tem até os filósofos lá atrás, Platão e tudo mais. Todo mundo sempre quis saber o ser ou não ser. E conforme a tecnologia foi evoluindo, psicólogos, estudiosos da neurociência foram formando vários testes que nos ajudam a entender de perfil comportamental. Por quê? Porque todos os nossos comportamentos, eles são semelhantes. Por mais que a gente nós somos pessoas únicas, cada um tem o seu DNA, né? Cada um tem a sua visão de vida, a sua visão de mundo, e nossos DNAs, eles são únicos. Existem comportamentos que eles são muito semelhantes um ao outro, até pela maneira como a gente foi criado, pela nossa cultura, por tudo mais. Eu não sei se você teve a oportunidade, ou que quem teve a oportunidade, né, coloca para mim aqui no comentário, de assistir aquela série Lie to Me. Você já viu essa série? Não, então, é maravilhosa. Assim, eu realmente amo Lie to Me. Eu acho que foi uma série bem construída. E o primeiro episódio ele já traz pra gente tudo aquilo que a gente precisa saber. Ele mostra que nós temos comportamentos, expressões, atitudes mais ou menos iguais, né? Quando você no mundo todo, né? Então, o DISC nada mais é do que uma ferramenta criada para nos apoiar a entender dos nossos comportamentos, entender os nossos pontos fortes e usar esses pontos fortes ao nosso favor. E analisar, é óbvio, os nossos pontos de melhoria, né? Mas pontos de melhoria baseado em quem eu quero me tornar, né? Eu sempre gosto de dizer isso, por quê? Porque quando você olha para análise de perfil, quando você olha para perfil comportamental, né, sobre esse prisma, a gente começa a enxergar dentro desses comportamentos humanos o que eu sou bom,
o que que eu potencializo de bom e o que eu olho e falo, não, mas aqui não é tão forte, aqui não é tão poderoso, aqui em mim não é tão desenvolvido. E não necessariamente isso é certo ou errado, ou isso é bom ou ruim. Eu acho que é aí que está o grande segredo, né? Eu, quando descobri essa análise de perfil, eu fiquei em choque comigo mesma. Porque no meu perfil natural, porque eu creio muito que a gente nasce com talentos, a gente nasce com dons, a gente nasce com coisas que vêm, né? Você olha para uma criança, por exemplo, eu tenho 3 filhas, elas são completamente diferentes, comportamentalmente, mesmo sendo criadas pela mesma mãe, pelo mesmo pai, com os mesmos hábitos, com a mesma cultura. Então, assim, então, é muito poderoso isso. Você também tem 3 filhos. E eu tenho certeza que seus filhos são completamente diferentes. O comportamento, assim, é como se a gente não tivesse influência sobre isso, né? Porque você fala, puxa, eu dou a mesma educação, ensino as mesmas coisas, mas o comportamento é totalmente diferente. Como se fosse um DNA mesmo. É uma junção, né, do meio, né, do DNA, da cultura da pessoa e das aptidões naturais dela, né? Então, naturalmente, todos nós temos um perfil mais desenvolvido ou 2 perfis mais desenvolvidos. Quando a gente fala de DISC, a gente fala do perfil dominante, influente, de estabilidade e o perfil de conforme, né? De cautela, né, que é a pessoa mais analista ali. Então, quando a gente fala de perfil, a gente tem essa questão de um ou outro dominar mais poderosamente em nós. Óbvio, quando a gente tem essa facilidade da comunicação, eu e você, a gente tem aí muito forte o I, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira análise de perfil, eu era só I. Parecia que o D, o S e o C não existiam na minha vida, né? Eu era quase 100% I, assim, eu sou aquela faladora, aquela que conversa, aquela que não tem vergonha de nada, que se expõe, que fala e fala de novo e que resolve. Tudo meu é baseado na comunicação, então é lógico que então naturalmente eu tinha esse I muito desenvolvido. E quando você começa a estudar perfil comportamental, você olha para você fala, nossa, eu tenho esse I aqui, no caso, muito alto, né? E isso é bom ou é ruim? Depende dos fatores situacionais e daquilo que está por trás do seu perfil, que vão fazer ou esse I da comunicação, esse I da influência ser muito poderoso e fazer eu dar muito certo, ou me sabotar 100%. Porque eu posso ser um I, mas com fatores negativos muito altos, né? No qual eu sou uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida, uma pessoa que não fala corretamente, que expõe o outro, que fala o que pensa, mas fala sem filtro, não tem filtro na comunicação. Então, você ter um I alto, você ter ali o fator da influência alto, não significa que você tem os comportamentos adequados que vão te levar ao sucesso. E eu acho que esse é o grande segredo do autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele leva pra gente realmente essa palavra literal, eu me conhecer de um jeito que eu possa sentar numa mesa e falar assim, não, eu vou me guardar aqui, porque eu sei que se eu abrir a minha boca, eu vou magoar alguém. Eu vou mudar a forma como eu falo, porque eu sei que no meu falar, isso aqui vai prejudicar alguém. E a gente escolheu falar do DISC, falar de avaliação de perfil comportamental à luz do candidato, que eu acho que esse é o nosso tema mais central de hoje, né? À luz do candidato. Por quê? Porque a gente aqui como empresa, nós somos uma empresa voltada para desenvolvimento organizacional, né? Então, a gente tem frente, desde frente de recrutamento, a gestão de performance, né? Então, tudo que a gente faz aqui, né, como empresa, envolve isso, envolve perfil de pessoas e fazer essas pessoas darem certo e olhar para elas de maneira profunda, de maneira estratégica para que elas performem, né? E quando a gente olha para um candidato, quando a gente olha para uma análise de perfil voltada para esse momento do recrutamento, você como gestor, como líder, como avaliador, como recrutador de pessoas, se você tem o domínio dessa ferramenta e você entende ela como algo relevante na sua contratação, você acerta dos 2 lados. Eu acho que para mim isso é tudo. Por quê? Porque você acerta
entendendo aonde você coloca a pessoa para que ela performe melhor, e você faz a pessoa que está entrando também se sentir melhor, É. mas sabe, você ficar confortável no seu papel? Porque eu acho que o maior desafio hoje que a gente tem é a gente ficar confortável no nosso papel, né? Ainda mais Sim. quando a gente fala profissionalmente. Então, ficar confortável no nosso papel profissionalmente, eu acredito que seja o maior desafio desse século, né? E quando você entende disso, numa contratação, você faz a união das duas coisas, porque eu acho que nós estamos num momento que as empresas não querem mais também as pessoas infelizes lá dentro de qualquer jeito, porque a gente sabe que isso é um fator determinante para ela ser produtiva ou não. E a mesma coisa do outro lado, a gente sabe também que a pessoa também não quer entrar num ambiente no qual ela vai trabalhar e ela vai se sentir ali infeliz o dia inteiro, odiando o que faz. Então, assim, a gente une duas coisas que são extremamente importantes e relevantes para a gente conseguir ter sucesso, sabe? Na nossa vida e levar esse sucesso para o outro. Falei demais, né, Júlio? Não, é interessante ouvir você nesse assunto, porque a gente sabe que você domina esse assunto. Resumindo assim, então, a análise comportamental diz que, além da ferramenta, né, existe a técnica, é como se fosse uma arte, né? Porque cada pessoa, eu estou entendendo o que você está falando, que cada pessoa você vai ter que trabalhar de uma forma diferente, e aí precisa aprender a usar essa ferramenta para alcançar o resultado esperado de alta performance. É isso, né? Eu acho tão legal isso, você falou uma coisa interessante, porque quando você falou, eu lembrei de uma cena, né? Da cena da orquestra, Sim. sabe? Eu acho que quando você olha para uma música, quando você olha para um concerto, né? Eu não sou muito minha vibe não é muito musical, né? Mas eu tenho um marido músico, então você acaba sendo obrigada a pegar algumas coisas. Mas quando você olha para um concerto, para sair uma música, você precisa coordenar tudo aquilo, né? Os dons e talentos e as ferramentas de cada uma daquelas pessoas para que saia uma música. Acho que durante muitos anos nas empresas nós sufocamos as pessoas e por isso que hoje você tem um monte de gente doente, né? Por isso que hoje a saúde mental no ambiente corporativo é algo tão relevante, tão importante, ainda negligenciado por muitos, mas já é um despertar, já é algo assim que está acontecendo, né? Mas porque eu queria que a pessoa, eu quero colocar, vamos lá, eu tenho ali um time de vendas, então eu quero que aquele time de vendas performe de algum jeito, mas eu coloco todo mundo do mesmo jeito para falar a mesma coisa da mesma forma dentro de uma caixinha, né? E é isso que o conhecimento para o líder, para a área de gestão, para a área de gente, das pessoas, entendendo elas de maneira subjetiva, vai fazer com que a orquestra realmente faça a música, né? E aí você olha para o seu time e fala, mas ninguém aqui vende, ninguém aqui performa, eu contratei. É aquela coisa, a pessoa tem experiência de 10 anos na outra empresa e aqui na minha empresa não funciona, né? Porque é o que eu escuto todo dia, né? Eu visito empresas todos os dias e todos os dias eu escuto isso. Fulano, mas eu contratei o melhor talento, né? A pessoa veio da empresa tal. Mas será que é o melhor talento para aquele time? É o melhor talento para aquela equipe? O que tem naquela equipe de diferente que faz com que essa pessoa não performe? Né? E o que eu não sei avaliar? O que eu não entendo disso? O porquê que eu estou colocando todo mundo tem que ser do mesmo jeito, com a mesma roupa, quadradinho, etc. O mundo não é mais assim, as coisas mudaram. E a gente aprender a parte... Porque assim, eu acho que o que é mais caro para uma empresa é a contratação errada. Certo? Tem coisas que são assim, tem até uma frase que eu gosto muito que é demore para contratar e seja rápido e demitir, né? Essa é uma das frases mais poderosas que existem hoje no mundo corporativo. Você demora para contratar. Por quê? Porque quando você demora, você está fazendo um processo que seja estratégico, olhando para as pessoas de maneira correta. E você é ágil em demitir. Por quê? Porque se você já entendeu que você contratou errado, que a pessoa não performa no seu time, ela não funciona, por que eu seguro para demitir? Eu estou arrastando dinheiro, eu estou perdendo dinheiro, eu estou arrastando aquela pessoa porque eu estou inseguro, porque eu não tenho processos claros, etc. Então, eu tenho que demorar para contratar.
Então, a contratação, ela não é assim, da noite para o dia eu pego o fulano porque o ciclano me indicou, porque essa pessoa aqui não, essa pessoa aqui é legal, porque é amigo de não sei quem. Não, eu demoro, eu faço algo estratégico, mas eu demito rápido. Demitir rápido é uma das coisas mais importantes hoje no mundo corporativo. Mais importantes, porque eu tenho que saber o que eu quero e o que eu não quero. Porque é perder dinheiro, né? E assim, eu não acho que é só para um lado, sabe? Eu sempre, quando vou demitir alguém, que é uma coisa que acontece, né, principalmente no meu papel, eu tenho que ter a clareza e entender que tudo que eu fiz por essa pessoa, e na hora que ela for desligada, ela tem que entender tudo aquilo que eu fiz por ela, eu como empresa, né, e que eu tentei tudo, e que não funcionou para os dois lados, né, não funcionou, porque é tão importante você olhar para a performance, porque as pessoas, elas sempre, tecnicamente, não são, quando elas erram tecnicamente, não é isso que faz elas serem demitidas. Não é isso que atrapalha a entrega dela. Quando a gente erra tecnicamente, quando eu falho tecnicamente no meu trabalho, nossa, salvo as exceções, estou falando de um médico, né, numa cirurgia, né, assim, não estou falando disso, mas guardadas as devidas proporções, quando a gente erra tecnicamente, a gente perdeu uma planilha, né, eu tenho um cliente que é uma indústria de tintas, misturei uma tinta errada, eu fiz alguma coisa que eu errei e eu tenho os comportamentos corretos diante daquilo, eu não sou desligado por isso. Agora, quando os comportamentos são inadequados diante de um erro técnico, ou eu omito um erro técnico porque o meu comportamento é de omissão, aí eu sou desligado, aí acaba para mim, aí as coisas não funcionam mais. Então, entender de comportamento... Oi, Vivi, ótimo dia, meu amor. Entender de comportamento pra gente é algo, assim, fundamental, porque todos os negócios são feitos por pessoas. Todos os negócios são feitos por pessoas. Todos os clientes são pessoas, né? Nós estávamos, quando a gente estava falando no começo dos anos 80, quando uma empresa hoje ela é avaliada, né? Antigamente ela era avaliada pelo maquinário dela. O que você tem de máquina? O que você tem de espaço produtivo? O que você tem aqui de ferramenta, de tecnologia? Não, eu tenho isso aqui. Então, o preço dela, ele era dado por isso. Hoje, quando eu vou fazer o valuation de uma empresa, né, e eu participo de valuation, eu estou no momento participando de alguns, e é muito interessante que o que o consultor de M&A lá, de fusões e aquisições, ele olha assim, quem é o time? Como que essa empresa contrata? Como que é a cultura organizacional dessa empresa? Como que essa empresa performa? É sobre pessoas. Nós estamos num momento que é tudo sobre pessoas. Então, nada melhor do que a gente entender de comportamento humano, né? Nada mais estratégico que isso. Dani, fantástico ouvir tudo isso. Dá a entender também que, pelo que você está falando, que não é só a questão de quem vai contratar, mas de quem vai ser contratado também conhecer, né? Um autoconhecimento, né, dentro dessa ferramenta. Cara, fantástico. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Quais são os sinais reveladores ao avaliar o perfil comportamental de um candidato? Peraí, deixa eu ler de novo para mim. Tá. Ó, quais são os sinais mais reveladores ao avaliar o perfil comportamental de um candidato? Quais são os sinais mais reveladores? Tudo depende da vaga, né? Bom, eu tenho uma coisa que não dá para discutir, que é caráter. Caráter a gente não discute e a gente não coloca em pauta. Então, quando eu penso em avaliação do perfil e eu entendo, tudo começa na contratação de uma pessoa, tudo começa no meu olhar para o cargo. Muitas vezes as pessoas querem contratar alguém e elas nem desenharam esse cargo corretamente. Então, eu preciso de alguém para vender, eu preciso de alguém para cuidar aqui do meu escritório, um coordenador, um gerente administrativo. Tá bom. Eu, como empresa, eu preciso do outro lado entender. Tá bom, eu quero um gerente administrativo, mas quais são as competências que esse gerente administrativo tem que ter? Não, ele tem que saber cuidar de gente. Que tipo de gente? Então, entender primeiro o que é uma competência, que é esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Quando eu entendo isso, que a competência ela é a junção dessas três coisas, então vamos lá, notem aí, competência nada mais é do que a junção de conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso forma uma competência, certo? Se eu tenho um profissional que ele tem conhecimento, estou procurando um gestor administrativo, mas ele tem conhecimento em Excel, mas ele não tem a atitude correta de fazer as coisas, certo? Ou ele não tem habilidades para mexer naquilo, eu não tenho uma competência. Eu tenho uma pessoa que sabe sobre aquele tema, mas ela não é competente para isso. Então, antes de eu olhar para aquilo que revela, para as coisas que o candidato vai revelar, eu, como do outro lado, na escolha de alguém, eu tenho que saber quem eu quero. Eu tenho que saber o que eu preciso. Se eu não sei o que eu preciso, eu vou olhar para o candidato e falar, nossa, como ela é linda, ai, como ela é legal, ai, que pessoa, nossa, super simpática, tá, super simpática, mas não entende nada tecnicamente do que eu preciso na área de compras. Contrato Adianta pelo ser super simpática? Né? Seria uma Eu tô contratação contratando pelo currículo. Eu não estou contratando realmente por todo esse contexto. Então, eu, como empresa, eu tenho que saber o que eu quero. E aí, conforme eu entendo o que eu quero, o que eu preciso, eu faço as perguntas certas para esse candidato. E aí eu faço uma avaliação por competência, certo? E aí, os sinais mais reveladores para avaliar o perfil é quando eu entendo dessas perguntas, são as perguntas de competência, e aí esse candidato vai revelar para mim. Então, eu vejo muitos erros, assim, em relação à contratação, quando a pessoa fala, eu já peguei isso, eu tenho um monte de CEO que eu trabalho. E aí, às vezes, eu vou acompanhar eles no recrutamento. É a coisa mais engraçada do mundo, né? Eu racho de rir com eles. Porque é muito engraçado, gente. Eles não, muitas vezes... Gente, não sei, eu ser uma pessoa visionária não significa... Dono de empresa, geralmente, é visionário. É o cara criativo. É o cara que tem a ideia. Não necessariamente esse cara, ele é um bom gestor de pessoas. Ele não necessariamente... Ele pode ser um péssimo gestor de pessoas, né? Acontece bastante, inclusive. Então, assim, muitas vezes, quando eu tô ali acompanhando, a pessoa fala assim, vou dar um exemplo aí até de um outro dia de um gestor. Ele perguntou para o candidato assim, você entende de como... Na empresa que você trabalhava, vocês usavam curva ABC? Aí a pessoa falou, sim, usávamos curva ABC. Fala para mim. Ai, que legal, porque aí o próprio gestor, né? Olha, porque a curva ABC significa isso, 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 isso. Eu era uma pessoa de supply. Isso, 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 isso. Aí o candidato, é verdade. Claro. Nossa, com certeza. O gestor pegou e fez ali a historinha dele. Eu só olhei para a cara dele e falei assim, pera, fulano, no seu papel, na sua posição, explica para mim como você estava inserido nesse papel de curva ABC e o que você executava. Ele olhou. Não, porque na verdade quem usava era o meu chefe, por isso, por aquilo, por aquilo. E aí depois, quando acabou, eu cheguei no gestor e falei, presta atenção, você estava induzindo o candidato para falar o que você quer. Automaticamente, quando você induz ele para falar o que você quer, não o que você precisa ouvir, você vai contratar essa pessoa. Essa pessoa não vai performar, ela não vai entregar nesse papel, e você vai dizer, mas na entrevista ela me falou tudo. Na entrevista ela me disse que sabia. Ela não disse que sabia. Você que não fez a pergunta certa. Ela só concordou. Você que não soube fazer a pergunta certa, você que não soube conduzir o processo. Porque se ele falasse assim, olha, porque você conhece tal coisa? Claro, mas me explica como é que você usava isso no dia a dia. Mostra para mim quais são as suas habilidades em relação a isso. Então, os sinais reveladores, muitas vezes, eles só vão aparecer quando eu souber fazer a pergunta certa. Então, você entende que a troca, ela acontece a partir do todo. Não é de um lado e nem do outro. Não é só o candidato que tem que se mostrar ali, ele precisa se mostrar, mas às vezes ele não tem a oportunidade de se mostrar porque o selecionador é muito ruim. Né? Ele não sabe selecionar. E isso é uma coisa que eu abomino, né? Porque às vezes o selecionador é horrível. Então o candidato perde a oportunidade de mostrar quem ele é, de falar das suas habilidades, das suas competências e não consegue nem se revelar. Porque eu, que estou do outro lado, não sei fazer as perguntas certas. Né? Então, é muito importante gerar essa sinergia
né? Ali entre os dois, porque se você entende de análise de perfil comportamental, você sabe como conduzir uma entrevista com uma pessoa analista, com uma pessoa planejadora, com uma pessoa comunicadora ou com uma pessoa executora. Não é igual a condução da entrevista. Se eu vou. Eu me lembro quando eu era bem jovem, que a gente fazia muito tempo, não sei se nem pra, não sei, até com o estagiário, com o jovem aprendiz, dá para praticar isso daí. Você fazia as dinâmicas de grupo, né? Óbvio que quem se destaca na dinâmica de grupo é quem fala mais. Então, é um absurdo isso. É assim, para quem é tímido, é um problema. E a pessoa não consegue mostrar o melhor dela. Então, às vezes, eu sufoco, eu perco talentos porque eu não sei conduzir, né? Então, eu preciso aprender a conduzir para que os candidatos consigam performar mais, mais e mais. Então, assim, é muito mais sobre o selecionador, sobre essa pessoa que está conduzindo do que... Outro dia, a gente aqui lida com muitas empresas e trabalha com muitas empresas. Só que tem uma coisa que a gente não faz aqui nos nossos princípios e valores. A gente não quer convencer, eu não faço o trabalho de convencimento que pessoas importam. Então, assim, esse trabalho a gente não faz aqui dentro. Então, se o cliente quer ser nosso cliente, ele precisa já ter clareza que pessoas importam, né? Outro dia, uma pessoa, a gente estava conversando com uma empresa e a empresa olhou pra gente e falou assim, não, só de olhar pra cara eu já sei se a pessoa é boa ou ruim. Então, a gente já entendeu que esse não é o perfil de cliente, de empresário que a gente quer no nosso quadro de clientes. A gente demite esse tipo de cliente, porque não é verdade. Eu não posso olhar para a cara de alguém e dizer se essa pessoa é boa ou ruim, e por isso que existem as ferramentas, né? Quando você utiliza as ferramentas, quando você dá oportunidade para o tímido, você dá oportunidade, às vezes, para aquela pessoa que não tem uma eloquência tão poderosa, ela falar de um jeito bacana, eu descubro pessoas maravilhosas, né? Então a gente não pode ter empresários em 2024 olhando para nossa cara e dizendo assim, não, eu não quero nada disso, eu não quero avaliar perfil, eu não quero nada, eu não quero esse processo, eu não quero entender de engenharia de cargo, eu não quero nada disso. Para mim, eu olhei pra cara e sei se a pessoa é boa ou ruim. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí assim, aí você olha pra pessoa, me fala o seu turnover na sua empresa. Ah, as pessoas não param lá. Ah, entendi. Ah, elas não param, elas não ficam. Ah, então você é realmente uma pessoa ótima em avaliar as pessoas, mas é avaliar as pessoas para apoiá-las e trazê-las para perto, não para descartá-las, né? Ou colocarem numa caixinha, né? A Van, que está assistindo aqui a gente, outro dia ela falou uma coisa interessante para mim. Ela falou assim, eu odeio esse rótulo, né? Esse rótulo do perfil, porque eu sou assim, você é assim, coloca a pessoa na caixinha. Realmente está errado, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que usar isso como ferramenta de apoio para as pessoas darem certo. Ferramenta de apoio para as pessoas performarem, porque aí, ó, se não fica julgamento. E realmente, o nosso papel não é de julgar ninguém. Esse lugar nem nos pertence, né? A gente tem que olhar e falar assim, como que eu posso pegar essa pessoa, olhar para os talentos dela e fazer com que ela entregue mais e potencialize os seus talentos. Eu, Daniele, se alguém me falar assim, Dani, eu preciso que você passe o dia inteiro fazendo análise financeira de números, aqui lendo um DRE, porque o DRE vai mudar a tua vida. Eu vou ser tão infeliz fazendo aquilo, tão infeliz. Então, assim, quando eu entendo quem eu sou e eu consigo traduzir e consigo entender o outro, eu olho para o Júlio, eu sei quais são as competências dele, eu sei como eu posso fazer ele dar mais certo, eu faço essa pessoa performar de maneira estratégica e ela é feliz trabalhando. Eu acho que o que a gente tem que mais buscar é essa felicidade no nosso dia a dia, né? Porque para mim é um absurdo a gente ser feliz no final de semana. É um absurdo. Não pode ser. Nós não vamos ter momentos difíceis, não vamos fazer coisas que a gente não goste, a gente vai fazer coisa que a gente não gosta, a gente vai fazer coisa que não é legal, mas a gente pode ser feliz no nosso dia a dia. Sim. E quando a gente sabe quem a gente é e tem do outro lado uma empresa, um time que olha para você e fala assim, deixa eu tirar o melhor de você, você consegue ser feliz também segunda a sexta. Eu acho que essa é uma das nossas missões aqui como empresa, né? Ô Dani, você já falou de muitos benefícios, muitos aí do análise comportamental DISC, mas fala para mim assim, quais são os principais benefícios? Como que você enxerga quais são os principais benefícios da gente usar essa ferramenta de perfil comportamental DISC? Qual é o principal benefício?
Ah, eu acho que eu já falei todos aqui. Você A falou maioria muito. deles. Eu acho que uma das coisas bem maravilhosa quando a gente pensa em perfil é a gente aprender a colocar as pessoas de maneira que eu potencializo as competências delas e os talentos, Legal. né? Uma das coisas que eu gosto muito é de unir isso, porque às vezes você tem ali por exemplo, quando você entende, quando você. A análise de grupos, eu acho que ela é fundamental. Quando você entende de perfil comportamental, que você consegue fazer análise de grupos, você consegue olhar para o que eu preciso como área. Eu tenho ali uma área de compras, eu sou uma empresa essencialmente de compras, eu gasto muito mais tempo comprando do que vendendo. Então, assim, agora eu olho para aquela área, eu entendo o que aquela área precisa performar, eu consigo entender certinho, aí eu olho para os talentos daquela área, eu entendo dentro desses talentos o que funciona, o que não funciona, o que eu tenho potencializado e o que falta, eu trago uma pessoa dentro daquilo que falta para eu fazer a junção e fazer aquilo ser entregue de maneira mais estratégica. Eu faço uma contratação, um outro benefício para mim maravilhoso é fazer uma contratação mais assertiva, baseado em competências técnicas e comportamentais, porque uma pessoa no mesmo cargo em uma empresa funciona e na outra empresa não funciona. Porque eu tenho ali o tal do fit cultural. Pode ser que culturalmente ela funcione naquele lugar e culturalmente no outro ela não funciona. E quando eu entendo disso e eu sei comportamentalmente, por exemplo, eu faço às vezes seleção, principalmente para alta gestão, quando eu faço a seleção, eu olho para o candidato e eu já falo assim, esse cara é perfeito, mas não para essa empresa, ele é perfeito para outra. Então, a gente ganha tempo, né? E ganha vida, né? Porque, imagina, você vai para uma empresa, você tem que sair porque Ó, não deu certo, aí você se queima o seu currículo. Não, é horrível, assim, é uma situação não, péssima. Então, esses dias, Dani, esses dias o meu filho participou de uma entrevista. Ele é estagiário em administração, ele está estudando administração, está estagiando numa empresa. E aí teve uma oportunidade de ele fazer uma entrevista. Ele fez essa entrevista e a pessoa que fez essa entrevista com ele, ela usou essa análise de perfil comportamental. E ele disse assim para mim, pai, um negócio incrível. Ela deixou tão claro para mim que aquela oportunidade não era para mim, que eu me senti melhor pela rejeição da função e sabendo que eu ia performar muito melhor aonde eu já estou. Olha que interessante. A pessoa usou essa ferramenta de análise análise de comportamental. perfil, né? Foi assim, eu acredito que esse é o melhor benefício para quem está sendo contratado, né? Do que para quem está fazendo. Na verdade é Sabe, para os dois, né? Mas o melhor realmente é para quem vai ser contratado para performar, né? é Muito muito interessante. complicado, assim, isso aqui tudo. A gente, até, às vezes, algumas empresas, né, e pessoas acham que é uma utopia. Por quê? Porque a gente vive na urgência, né? Tipo assim, a pessoa não tem tempo. Não, eu preciso de alguém aqui amanhã para ligar, preciso de alguém aqui amanhã para fazer. Então, realmente, quando você está nessa situação de urgência, que é uma situação muito Uhum. difícil, se você já está na urgência, é porque você não tem processos, né? Tem uma causa raiz ali, é porque os seus processos não são estruturados, é porque você não retém Perfeito. equipe, né? Tem um monte de coisa aí que a gente tem que trabalhar em relação a isso. Mas quando a gente vira essa chavinha, né, da utopia, de que assim, não, isso é tudo balela, você entra num grau de maturidade de gestão empresarial que você começa a tomar decisões mais estratégicas e começa a trazer um ambiente diferente para o negócio, né? E eu sempre falo que quando eu mudo, o mundo muda, né? Então, assim, o mundo muda a partir de mim, o meu mundo, não muda a partir do outro. E aí, assim, quando a gente fala disso, é a mesma coisa assim, eu preciso insistir naquilo que eu acredito, naquilo que vai dar certo, naquilo que faz a gente crescer e prosperar. Então, não é uma utopia, é algo que vai levar a gente para um lugar diferente, Uhum. né? E a gente aqui, como empresa, a gente deu alguns passos, sabe, em relação a isso, e a gente vai fazer a formação de análise de perfil comportamental aí no dia 1 e 2 de fevereiro. E eu já quero deixar um convite para você que está aqui e que gostaria de aprender comigo, com a minha equipe, assim, aprender de verdade como que eu uso
esse perfil comportamental de maneira estratégica no meu negócio. Tanto na contratação, como na gestão, como na análise de grupo, como nas áreas, como na performance da pessoa. Então, se você tem interesse em realmente entender profundamente disso, se tornar uma pessoa de negócios e de gente ao mesmo tempo, que é o que eu mais admiro, não sei se é porque é o que eu amo fazer, mas o que eu mais admiro é quando você é de gente e de negócios ao mesmo tempo, porque aí você não se sabota, né? Porque se você é só de gente, você fica mimizenta. Ai, coitado do fulano, coitado do ciclano, você fica mimizenta. Sim. Ou se você é só de negócios, você também é faca na caveira e você não respeita as pessoas e não respeita o tempo delas de crescimento e aprendizado. Então, quando você se torna uma pessoa de gente e de negócios, você performa de várias formas, você consegue andar de um jeito mais estratégico, ter muito mais resultados. Então, se você tem interesse em se tornar essa pessoa de gente e de negócios e juntar as duas coisas, dia 1 e 2 de fevereiro nós vamos fazer uma formação muito assim, imersão, o dia todo de análise de perfil comportamental. Então, você vai aprender as aplicações, não só o que é, como faz, mas como aplicar isso de maneira estratégica na sua empresa, na sua vida como um todo, no seu, na sua gestão empresarial, certo? Então, se você tem interesse, tá o link aí da inscrição, depois você pode ir lá no link da bio, se inscrever, participa. Vem, porque vai ser muito bom. Vai ser aqui em Mogi, o dia todo, 2 dias inteiros num hotel. Vai ser maravilhoso. Então, eu conto com a presença de todos vocês que desejam se tornar especialistas em análise de perfil comportamental, certo? Dani, fala pra gente, para quem é essa formação? Além de quem, nossa, para quem recruta. Ó, eu particularmente acho que é para todo mundo, mas como não existe nada para todo mundo, a não ser, acho que Deus, né? O resto quando a gente fala de trabalho, não é nada para todo mundo. Eu acredito que é para todo líder, gestor, empreendedor, todo mundo que trabalha com desenvolvimento organizacional, com desenvolvimento de pessoas, todo mundo que gostaria de ter uma profissão. Porque você pode ser, assim, profissionalmente analista de perfil comportamental, né? Nós temos uma ferramenta que você pode fazer, você pode comprar os créditos para fazer análise de perfil. Então, se você quer ter uma profissão, você quer se tornar aí na sua cidade, online, ter um perfil só para fazer análise de perfil e as pessoas te pagarem para isso, né? Então você vai lá e cobra da pessoa um valor e aí ela senta com você, você faz ali uma sessão com ela só de análise de perfil. Nós temos a ferramenta para você fazer análise de perfil. Você pode comprar os créditos conosco, a pessoa preenche, você tem o sistema é nosso, você pode entrar, você vai lá e compra o crédito, faz a análise de perfil do Júlio, alinha com ele, dá a devolutiva para ele performar e dar certo. Você que quer ser um profissional, um analista de perfil, você que quer trabalhar com RH, que trabalha com RH e quer ser um estrategista, não ser uma pessoa que contrata, né, lê o currículo, mas que sabe fazer gestão, né, de pessoas estratégica, né, que consegue ser parte desse RH estratégico, vem fazer a formação com a gente, empreendedores como um todo, que também querem desenvolver as suas equipes, desenvolver as suas empresas, ter uma mentalidade de gestão de pessoas. Essa formação é para você. Legal, muito bacana. Ó, já estou vendo aqui que a Rafaela, já do comercial da Insider aqui, já colocou nos comentários aí o link, né? Para conhecer aí a formação de análise de perfil comportamental. Então, o convite está lançado, né? Está lançado, convidamos vocês e a gente vai fazer uma sequência de lives, né? No mês inteiro de janeiro sobre este tema. Então, a gente tem aí, quando que a gente está na nossa próxima live? Quinta? Quinta-feira, isso, quinta-feira. Quinta-feira, às 5 horas, se eu não me engano. Você que participou, que chegou no final, convida todo mundo. Quinta-feira a gente se encontra para uma nova live. Se você tem dúvidas sobre esse tema, quer falar sobre isso, então entra, coloca suas dúvidas, manda para a Rafa, ela vai anotar todas essas dúvidas, coloca no perfil, coloca nos comentários, ela está anotando tudo. Então, na quinta-feira, às 5 horas, a gente vai fazer outra live para você aprender muito mais sobre esse tema e vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui todo esse conhecimento, né? Que é pouquinho perto do que você vai aprender na formação, mas já é uma bela de uma pincelada. Gente, olha que legal, gente, bacana, viu? Dani, muito obrigado. A gente não vai ser só quinta, né? Eu falei no começo da live, toda segunda e quinta-feira agora, a partir de hoje, né? Então até a formação, certo? Então, na quinta-feira, depois na segunda-feira,
na sequência a gente continua com essa E eu quero fazer um convite para vocês se inscreverem aí no nosso Instagram, para você ser notificado de tudo aquilo que todas essas lives aparecerem para você e tudo mais. Então, se inscreve aí, né? Começa a seguir a Insider, que a gente tem um monte de conteúdo legal para compartilhar. Legal. Gente, olha, espero que vocês tenham aproveitado, assim como eu aproveitei, e tenho crescido tanto nesse tema, né, de conhecimento, e não só de conhecimento, de prática. Né? Hoje eu sou um alvo dessa